Vocês podem encontrar algum vídeo meu, porque quando saiu a lei, falavam que a circunstância primeira, tá, dos netos e dos exilados, que era uma só. A segunda é das mulheres que perderam a nacionalidade espanhola por casarem com o estrangeiro. E a terceira eram os filhos maiores, pai ou da mãe, que adquiriram a nacionalidade pela lei da memória histórica, tá? A lei de 52/2007. Então, naquele momento, quando foi publicada a lei, existiam rumores que esses é o suposto 3, que são os filhos maiores, que os pais se nacionalizaram pela lei da memória histórica. Esses filhos maiores iriam adquirir a nacionalidade de forma derivativa. Mas saiu a instrução, é tanto que vocês vão encontrar vídeo meu eu falando isso, tá? Mas quando saiu a instrução, ele já esclareceu que todos que entram, né, os 3, que não são 3 na verdade, posso até falar que são 5 supostos, e eu vou explicar a vocês. Se você ver a lei, você vai ver 3. Tem a disposição adicional 8ª, tem um ponto número 1, que é uma, aí tem o A e tem o B. Mas eu vejo, né, no ponto número 1, parágrafo 1º, eu vejo 2 possibilidades, aí na letra A, uma possibilidade, na letra B, outra possibilidade, e também minha quinta possibilidade, são os filhos maiores de todas as pessoas que vão se nacionalizar por essa lei, tá? Agora, sempre lembrando que precisa também apresentar dentro desses 2 anos, ok? Então, são filhos ou filhas, netos ou netos de espanhol originariamente nascido aqui. Então, se você é neto ou neta, filho ou filha de uma pessoa que nasceu aqui na Espanha, você entra. Se você é filha ou filho, neto ou neta de um cidadão espanhol nascido na Espanha que sofreu exílio e por causa do exílio teve que renunciar ou perdeu a nacionalidade espanhola, você também entra, tá? Sempre lembrando que para este grupo de exílio, importante ressaltar que se o seu avô, ou pai, ou mãe, ou avó, saiu da Espanha entre 1936 e 1955, tô falando dos exiliados, tá? Já se presume a condição de exiliado só por ter saído nesse período. Então, são casos um pouco, não muito complexos, porque já tem uma presunção de porque você saiu entre 36 e 55, que você saiu exiliado. Se você saiu do 56 ao 78, aí obrigatoriamente vai ter que provar que você foi exiliado. Aí, e como se prova? A própria instrução nos dá aqui o caminho de fazer essa demonstração, tá? Que é por exemplo, se ele teve alguma pensão, tá? Devido a ter sofrido exílio, selo de entrada no país, acta de matrimônio, acta de defunção, acta de nascimento desses filhos nesse país, enfim, tem um rol de provas, tá bom? Vocês têm que ter cuidado com períodos, porque teoricamente de 1889, que era a data que saiu o primeiro Código Civil Espanhol, a 1978, que é a data da Constituição Espanhola, as mulheres perdiam a nacionalidade quando se casavam com um estrangeiro. Mas tem aí matizes. Por exemplo, de 1931 a 1939, esteve em vigência a Constituição Republicana. E nesse período se eliminou o artigo, que acho que é o 22, né? Se eliminou esse artigo do Código Civil que dizia que a mulher perdia a nacionalidade espanhola se casar com estrangeiro. Então, ele tem um lapso de tempo de 31 a 39 que as mulheres não perdiam, porque estava em vigor a Constituição Republicana. Só que quando foi em 39 também, veio Franco e
tumbou essa Constituição. E de 39 até 1954, as mulheres perdiam. Casava com espanhol, perdia. Mas existe uma época de 54 até 78, que aí essa época tem que ter muita atenção, tá? Vocês que têm uma mãe, uma avó que casaram de 1954 a 1978, cuidado com esse período, porque se você tem um caso da sua mãe ou sua avó que nasceu entre 1954 e 1978 e não apresentar o documento que eu vou falar agora, denegado. Quem se casou nesse período, 1954 a 1978, tem que demonstrar que perdeu a nacionalidade, mostrar um documento dizendo que ela perdeu a nacionalidade. E tem que demonstrar outro documento, uma cópia do Código Civil da época daquele país. Por quê? Porque de 1954 a 78, o que falavam na legislação espanhola é que a mulher, ela adquiria a nacionalidade do esposo. Então, a gente tem que demonstrar também, a parte que ela perdia a nacionalidade, demonstrar o que se dizia na lei daquela época que ela casou, tá? Tem que fazer uma cópia autenticada, tudo bonitinho. O que dizia a lei. Esses dois documentos são imprescindíveis, tá? Mais o resto, mais o certidão de nascimento da mãe e aí por diante. Muita atenção com o formulário. Por exemplo, se você aplica a circunstância primeira, porque você é neto de um espanhol e você preenche o formulário como se o seu pai tivesse adquirido a nacionalidade pela lei da memória histórica, vai ser motivo de denegação. Porque você está pedindo uma coisa que não corresponde à sua circunstância pessoal. E qual o problema? A temporalidade da lei. Porque se você apresentou a documentação e a sua denegação saiu quando já a lei não estava em vigor, tchau, bacalhau. Não tem mais volta. Perdeu a oportunidade de ter um passaporte espanhol, um passaporte europeu, né? Porque ele lhe dá a chave com todos os países da União Europeia. Eu sempre falo, faça um investimento de um profissional, porque tem muita coisa em jogo aqui. E se vocês ficaram com alguma dúvida, me escreve, tá? Se os casos forem complexos, a gente vai precisar realmente de um estudo profundo e a gente vai precisar que vocês agendem uma consulta, tá? Para eu poder estudar o caso de vocês. E se o caso não for mais simples, eu com todo prazer vou ajudar. Mas se eu tiver que sentar, parar meu tempo para atender a vocês e estudar com muita atenção, aqui a gente vai ter que cobrar consulta, tá? Porque a gente é uma empresa e a empresa tem que pagar contas, tá bom?